Você sabe o que é sistema métrico decimal? Sabe o que é a unidade fundamental e qual é ela no Sistema Internacional de Medidas? Sabe diferenciar comprimento de área e de volume? Sabe o que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro? Consegue transformar uma dessas unidades em outra? E se caísse no Enem, você conseguiria resolver uma questão dessa? Se não, não se preocupa. É só você não sair daí que eu vou te mostrar como resolver todas essas coisas e como aprender isso de uma forma bem fácil nesse vídeo. Fala galera, eu sou o professor Eduardo, famoso Quadrado, o seu professor de matemática. E na nossa aula de hoje a gente vai aprender mais sobre o sistema métrico decimal e sobre as unidades desse sistema métrico decimal. E principalmente, ao final da aula, como converter uma dessas unidades em outra. Tá legal? Olha só, quando a gente fala de sistema métrico decimal, a gente está falando acerca do sistema de medida. Quando você fala métrico, isso tem a ver com medida. Então existem algumas unidades que a gente usa para mensurar comprimento, área e volume. Professor, eu não sei a diferença entre esses caras. Não se preocupa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? É importante que você saiba que a gente está falando de unidades de comprimento, de área e de volume, ou seja, de um sistema de medidas. Só que, galera, padronizadamente, ou seja, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade fundamental de um sistema de medidas, do sistema métrico decimal, é o metro. É uma unidade que você está com certeza bem familiarizado. Eu acredito que você já tenha trabalhado e já tenha ouvido falar do metro, não é verdade? Quando você mede a sua altura, ela vem em metros, né? 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m. Quando você mede o comprimento de uma casa ou o tamanho de algum objeto, em geral isso é medido em metro. Então metro aqui, pessoal, é a nossa unidade fundamental. Só que essa unidade fundamental, ela não serve só para o comprimento. Então você pode usar essa unidade para mensurar valores de comprimento, de área e de volume. Professor, qual que é a diferença entre esses caras? Eu vou te falar, pequeno gafanhoto. Ó, unidade de comprimento, galera, é uma unidade linear. Ou seja, quando a gente fala em comprimento, a gente está falando de alguma coisa que tenha somente uma dimensão. Comprimento das coisas, por exemplo, só a largura, só a altura, só a grossura, né, ou a espessura. Então, quando a gente está falando de uma unidade linear, de uma medida linear, isso é uma unidade de comprimento. Para isso, a gente usa o metro, tá beleza? Quando a gente fala da sua altura, por exemplo, 1,70 m, isso é uma unidade linear, porque você mede a sua altura linearmente, ou seja, na vertical, tá beleza? Como se fosse uma linha. Agora, em alguns momentos, a gente precisa medir uma unidade de superfície. Quando você precisa medir ali a área de uma superfície, quanto vale uma determinada superfície, muito usado, por exemplo, quando você quer calcular coisas relacionadas a construções e obras, né? É muito comum que você fale que sua casa tem 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, porque isso é unidade de área, né? É a superfície que você vai ter para construir a sua casa. Então a unidade de área, ela vai vir acompanhada de metro quadrado. Porque uma área, galera, é constituída por duas dimensões, tá? Olha só, quando você vai medir a área de um terreno, por exemplo, você tem que ter largura e comprimento, duas dimensões lineares, concorda? Então a gente coloca o quadrado aqui para representar duas dimensões, metros quadrados. E o volume é muito usado para quando você quer calcular a capacidade que um objeto tem em armazenar alguma coisa. Por exemplo, quando você fala que a sua caixa d'água, uma caixa d'água de 1000 litros, né, ela tem 1 metro cúbico, e eu vou falar melhor sobre isso, mas uma caixa d'água de 1000 litros tem 1 metro cúbico, quer dizer que ela equivale ao volume de uma caixa que tenha 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Quando ela tem 1 metro de largura, comprimento e 1 metro de altura, ela tem 1 metro cúbico, que é uma unidade de volume, que tem a ver com o volume que ela consegue armazenar, com a capacidade que ela consegue suportar, tá beleza? E para isso a gente usa o metro cúbico. Por quê? Eu tenho 3 dimensões. Essa é a diferença entre as unidades de comprimento, de área e de volume. Estamos entendidos? Então, galera, só que é muito comum que você, quando você mede alguma coisa, mensura alguma coisa, que você não use só um metro. Por exemplo, olha o tamanhozinho desse pincel, bem pequeno, né? Ele não chega a ter 1 metro, ele não chega a ter meio metro, ele não chega a ter 1/4 de metro.
Então você vai mensurar ele em que unidade? Em geral, você usa o centímetro, né? Então, para mensurar o tamanho desse pincel aqui, a gente usa a unidade centímetro. Professor, mas você disse que a unidade fundamental no Sistema Internacional de Medida é o metro. Por que a gente usa o centímetro de vez em quando? Então, galera, a gente usa o centímetro porque, na verdade, ele é um submúltiplo do metro. Às vezes, o metro ele não é usado para medir um objeto que é muito pequeno, ou também não vai ser usado para medir um objeto que é muito grande. Para isso, a gente usa os múltiplos, que são maiores, unidades maiores do que o próprio metro, e os submúltiplos, que são unidades menores, que representam uma parcela menor do metro. Professor, me explica melhor o que são múltiplos e submúltiplos. Tá bom, pequeno gafanhoto, eu vou te mostrar. Primeiro vamos falar do comprimento, tá beleza? A gente vai tratar de comprimento, de área e de volume separadamente. Então é muito importante que você preste atenção aqui. Quando a gente fala de unidades de comprimento, você precisa saber que os múltiplos e os submúltiplos são, nessa ordem do maior para o menor, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, que é a unidade fundamental, decímetro, centímetro e milímetro. Tá beleza? Olha só, galera, eu até coloquei aqui para você como é que a gente escreve essas unidades. Quilômetro é km, você está familiarizado, né? Hectômetro, hm. Decâmetro, DAM. Metro é só M, decímetro, DM, centímetro, CM, milímetro, MM. Você pode pensar o seguinte, professor, como é que eu faço para decorar isso aqui? Olha só, tá vendo que eu coloquei umas letras pretas e outras azuis? O azul, olha só, é só o M. Por que o azul é só o M? Porque ele representa que esses caras aqui são múltiplos e submúltiplos do M. Ou seja, é só para dizer que esses caras são múltiplos e submúltiplos do metro. Então o que importa mesmo nos múltiplos e submúltiplos são esses caras de preto. O K, o H, o DA, o M, o D, o C e o M. Tá? Então você vai colocar nessa ordem. Olha, macetinho para você decorar. Macetinho. Agora vem macetão, vem macetão. Olha só. K, H, dá. Cagada. Sabe? Deu aquela cagada? K-H-D-A. Muita. Você chega para dar aquela cagada, muita dor de cabeça, né? Você faz aquela força ali, comer farinha. E aí vai para descarregar aquele negócio com muita dificuldade. Então, olha, K-H-D-A dá o quê? Muita dor de cabeça. Mesmo. Então, ó, KH dá muita dor de cabeça. Mesmo. KH dá muita dor de cabeça mesmo. Tá beleza? Então é uma forma que você pode decorar. Forma de decorar parte 2, caso você não queira pensar em bosta o tempo todo. Você pode pensar o seguinte, olha só. Cada homem desse mundo deve comer MM. Cada homem desse mundo deve comer MM. Então a gente tem duas formas aqui de decorar isso. Você não vai errar, não vai esquecer. Não é verdade? Acredita em você, tá? Olha só, galera. A gente vai colocar nessa ordem onde esses três caras aqui são os múltiplos e esses três caras aqui são submúltiplos. Maiores que metro, unidades menores do que o metro. Para converter de uma unidade dessa em outra, você precisa entender que cada unidade maior vai ser 10 vezes maior do que a sua unidade consecutiva. Olha só, o quilômetro, por exemplo, ele é 10 vezes maior do que um hectômetro. Enquanto que o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro. Enquanto que o decâmetro é 10 vezes maior que o metro 10 vezes maior que o decímetro 10 vezes maior que o centímetro e ele que o milímetro. Então, se você tiver uma unidade em quilômetro, por exemplo, 1 quilômetro, e você quiser transformar em hectômetro, o que você faz? Multiplica por 10. Se você tiver essa unidade em hectômetro, quiser transformar em decâmetro, o que você faz? Multiplica por 10. Então, caso você tenha uma unidade dessa, maior, um múltiplo, e queira transformar em outra unidade, andando dessas casas daqui para cá, andando com as unidades da sua esquerda para a sua direita, é só você multiplicar por 10 a cada múltiplo ou submúltiplo desse. Agora, e caso você queira transformar milímetro em centímetro? Olha, você está voltando, você está pulando as casas para sua esquerda. Então é só vir dividindo por 10, dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Tá beleza? Então caso você queira andar da esquerda para a direita, é só você multiplicar a sua unidade por 10. Vai fazer o contrário? Divide a sua unidade por 10. Professor, você pode me dar um exemplo? É lógico que eu vou te dar um exemplo. Eu vou mostrar como isso aqui é cobrado para você. Tá beleza? Não sai daí não. Quadro novo, vida nova, galera. Agora pensando em como a gente vai resolver um exercício de transformação de unidade de comprimento. Dá uma olhada nesse exemplo aqui.
onde eu tenho 17,056 hectômetros, eu quero transformar isso para metro. Fácil, tá? Eu preciso lembrar daquela partezinha de conversão de hectômetro para metro. Só peguei um pedaço daquele, cada homem desse mundo deve comer NM, onde eu tenho hectômetro, decâmetro e metro nessa sequenciazinha. Eu sei que eu estou convertendo de hectômetro para metro, então olha só, de hectômetro para decâmetro, eu tenho que multiplicar por 10. De decâmetro para metro, eu tenho que multiplicar por 10. Então eu tenho que multiplicar por 10 duas vezes. 10 vezes 10 é 100, tá bom? Então eu tenho que pegar esse 17,056 e multiplicar por 100. Só que vamos fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. Quando eu multiplico um número por 10, ou por 100, ou por 1000, né, que são as potências de 10, eu posso fazer a famosa jogada do andar a vírgula. Se eu estou multiplicando por um número que tem um 0, 10, eu ando a vírgula uma vez para a direita. Se eu multiplico por 100, que tem 2 zeros, eu ando a vírgula 2 vezes para a direita. Se eu multiplico por 1000, que tem 3 zeros, eu ando a vírgula 3 vezes para a direita. Aqui eu multiplico por 100, tem 2 zeros, então eu ando com a vírgula do 17,056 duas vezes para a direita. Tá? Na multiplicação eu ando a vírgula para a direita. Olha só, essa vírgula andou uma vez para a direita por conta do primeiro zero. Depois andou mais uma vez para a direita por conta do segundo zero, já que 100 tem 2 zeros. E aí a vírgula vai ficar bem aqui, galera, depois do 5. Então, olha, onde tem esse tracejado verde, vai ficar a minha vírgula. Vai ficar o seguinte, então, 1705, vírgula, e o 6, que vai dar 1705,6 metros. Então a gente vai usar esse bizu do multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 e andar com a vírgula aí uma, duas ou três vezes para a direita sempre. Tá show? Além das unidades de comprimento, existem também as unidades de área. Então você precisa sacar que, quando a gente fala de quilômetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, essas unidades são de comprimento. Quando eu elevo cada uma dessas unidades a 2, eu tenho as unidades de área, que são metro quadrado, quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Tá show? Então dá uma olhada nessas unidades aqui, ó, reorganizadas para virarem unidades de área. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro e milímetro quadrado, tá? A ordem é a mesma, galera. Eu só coloquei um 2 ali em cima da minha unidade. Quando eu converto de um para o outro, ao invés de multiplicar ou de dividir por 10, eu vou multiplicar ou dividir por 100, tá beleza? Então, olha, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu multiplico por 100, enquanto que lá nas unidades de comprimento eu multiplicava por 10. Você pode pensar no que significa essas unidades. Olha só, unidade de comprimento tem uma dimensão, então eu vou multiplicar por um número que tenha um zero, que é o 10. Unidades de área tem duas dimensões, então eu vou multiplicar com 2 zeros, ou seja, por 100. Multiplico por 100 ou divido por 100. Professor, me dá um exemplo. Show! Olha aqui, 1,25 km quadrados, vou transformar isso em metros quadrados, como é que eu faço? Fácil. Vem aqui, olha, de quilômetro para metro, galera, eu vou pular quantas casas? Olha só, de quilômetro para hectômetro, multipliquei por 100 uma vez. De hectômetro para decâmetro, multipliquei por 100 duas vezes. De decâmetro para metro, multipliquei por 100 3 vezes. Lógico que essas unidades estão ao quadrado, por isso eu estou multiplicando por 100, tá? Então eu multipliquei por 100 3 vezes. Galera, 100 vezes 100 vezes 100, já que 100 tem 2 zeros, multiplico por 100 que tem 2 zeros e multiplico por 100 que tem 2 zeros, eu vou obter um número que tem, olha, 2, 4, 6 zeros. 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão, tá beleza? É só você somar os números de zeros deles. Então, vou multiplicar por um número que é o famoso 1 milhão. Tem 6 zeros, vou andar a vírgula 6 vezes para frente. 1,25, vamos lá. 1,25, peguei a vírgula, pulei para frente uma vez, duas vezes. Não tem mais número para lá, professor, então completo com zeros. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, a vírgula fica aqui. Nos espaços vazios, eu coloco quem? Zeros. E aí, eu vou ter 1, 2, 5, 0, 0, 0, 0, vírgula, não preciso colocar nada depois dele, não é verdade? Então fica, olha só, 1.250.000 metros quadrados. Então você faz o mesmo esquema de andar com a vírgula. E se você tiver casas vazias, é só você completar com zero. Só isso, tá show?
Além disso, existem também as unidades de volume. Então, quando você quer medir volume ou capacidade, você vai fazer conversão com quilômetros, hectômetros, decâmetros ou metros cúbicos. Tá show? Olha só, quando a gente vai converter unidades de volume, aí a história já muda. Eu já não multiplico de 100 em 100, eu multiplico de 1000 em 1000. Lembra? 3 dimensões, 3 zeros, que é o 1000. Olha só, 1000 multiplico por 1000, multiplico por 1000. E se eu estiver voltando? Eu venho dividindo por 1000. Tá show? Exemplozinho para nós agora. Sai daí não, hein? Pensando então, galera, num exemplo bacana para vocês sobre essas conversões de unidades de volume, eu tenho aqui, olha, 4.301 centímetros cúbicos, quero transformar em metros cúbicos. Olha só, as unidades aqui que eu coloquei para vocês. Metro, decímetro, centímetro, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, certo? Só que eu estou vindo daqui para lá, de centímetro para metro cúbico. Então eu estou voltando. Então cada voltada que eu dou, eu divido por 1000. Olha só, divido por 1000 uma vez, divido por 1000 duas vezes. Galera, se eu divido por 1000 duas vezes, aqui tem 3 zeros, aqui tem 3 zeros, isso dá 1 e 6 zeros. Na verdade, que é 1 milhão. Então dividir por 1000 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Então vou pegar esse 4.301, aqui ó, pretinho, e vou dividir por 1 milhão, tá? Só que veja, 4.301 tem vírgula onde? Já que o esquema é andar com a vírgula. A vírgula dele é uma vírgula ninja. É a vírgula que vai aparecer depois do número. Então pensa comigo aqui, olha, 4.301,0. Por exemplo, eu não vou colocar o zero, mas eu vou colocar a vírgula depois dele. E como eu estou dividindo, eu não ando com essa vírgula para a direita. Eu volto com ela, ando com ela para a esquerda. Quantas vezes eu volto? Tem 6 zeros, então eu volto 6 vezes. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ó, vai ficar a minha vírgula. E nesses espaços que não tinha nada, completei com zeros. Então vai ficar o 0, a vírgula. O 0, 0, 4, 3, o 0 e 1. Que vai dar 0,004301, o quê? Metros cúbicos. Então aqui eu precisei dividir, né? Reduzir o tamanho numérico, pelo menos o valor numérico do que eu tinha. Tá? Para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Às vezes eu preciso multiplicar e às vezes dividir. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas o esquema de andar vírgula é a mesma coisa, beleza? Galera, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se eu estou conseguindo te ajudar de alguma maneira, deixa aquele likezinho maroto para nós, se inscreve aí no canal, que toda semana está chegando mais coisa boa, tá beleza? Compartilhe aí com quem precisa, porque isso é muito importante nesses momentos. Então vamos lá. Olha que importante aqui, galera. Há algumas unidades muito importantes que aparecem pra gente, vestibulares, Enem, na prova que você vai fazer na escola, tá? São as unidades de capacidade. Olha só, unidade de volume, né? Eu estou usando o metro cúbico aqui, mas você conhece mais o litro. É mais usual, você usa mais. Porque isso é uma medida usual de capacidade. Vamos entender como é que eu vou relacionar litro, por exemplo, com metro? Metro cúbico, nesse caso, já que eu estou falando de volume? Vem comigo. 1 metro cúbico, galera, é igual a 1000 litros. Então aquela sua caixa d'água de 1000 litros tem 1 metro cúbico. Que doideira, né? Uma unidade, né, de litro, ou seja, 1 litro, é igual a 1 decímetro cúbico. Então 1 litro e 1 decímetro cúbico são a mesma coisa. Enquanto que aquela unidadezinha 1 ml, nada mais é do que 1 centímetro cúbico. 1 ml, que é aquela unidadezinha que a gente usa para tomar remédio, xarope. Ah, toma 10 ml, você está tomando 10 centímetros cúbicos, porque é a mesma coisa, tá? São unidades de capacidade, aparecem muito nas provas pra gente. E você precisa saber essas unidades, tá? De cabeça, de cor. Galera, vou mostrar um exemplo para você que relacionaria essas unidades de capacidade. Olha só, hein? Unidade de capacidade aqui tem um cubo cujo volume é de 3,5 metros cúbicos. Quero transformar isso em litros. O que eu faço? Se 1 metro cúbico são 1000 litros, então para passar de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. 3,5. Multiplicar por 1000, que tem 3 zeros, é andar com a vírgula 3 vezes para frente. Olha a vírgula aqui. 1, 2, 3. Boto a vírgulazinha bem aqui. Nesses espaços vazios eu completo com 0. 3.500 litros. Deu para entender aqui nosso conteúdo? É muito importante porque é a base de várias questões que a gente vai fazer no Enem, IFES, pré-vestibulares ou outras provas de vestibular que a gente vai fazer e até mesmo na escola. Bacana?
Então, olha, acompanhe os nossos vídeos aí que eu vou postando toda semana para vocês. Espero que tenham entendido. Até a próxima. Fiquem com Deus.